Olá, estamos começando mais um programa Memória Viva e hoje recebemos a pesquisadora de cultura popular Graça Cavalcante, acompanhada da professora Vani Fernandes. Sejam bem-vindas e obrigado por aceitar o convite de participar do Memória Viva. Bom, Graça Cavalcante nasceu em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Graduou-se em Letras e História, fez mestrado e doutorado em Ciências Sociais pelo UFRN. Em suas pesquisas, resgatou a história da brincadeira do teatro de bonecos no Rio Grande do Norte e levou esse conhecimento para vários encontros acadêmicos no país. Graça compôs a equipe do Rio Grande do Norte para o inventário que registrou o Teatro de Bonecos do Nordeste como patrimônio cultural do Brasil. Hoje é diretora do Museu de Cultura Popular de Djalma, Maranhão. É uma honra recebê-la aqui, especialmente acompanhada da professora Vani. É verdade, eu estou muito honrada também pelo convite. E mais ainda com a minha professora, que me acompanhou o tempo todo, né, na academia e na vida mesmo, nos tornamos amigas. Graça, antes de tudo, você pensava trabalhar com restauração de obras. Como é que você chegou nessa trilha de pesquisa sobre cultura popular, sobre brinquedo? Pois é, quando eu estava na graduação do curso de História, eu tinha essa intenção, né, de me especializar em restauração de obras de arte. E partindo desse princípio foi que eu comecei a frequentar, né, o Museu Câmara Cascudo, porque ele oferecia vários cursos, né, com essa finalidade, né, de preservação, conservação do acervo do museu. E aí eu me inseri no contexto do museu, e nessas idas e vindas eu soube que a professora Vani Fernandes, ela estava com um grande projeto, né, aberto para aceitar estagiários. Aí me candidatei, a professora, ela me aceitou, né, e aí depois ela trilhou como poderia ser feito essa pesquisa de campo, né, porque eu era estagiária e queria aprender, né. E é assim que se processou. Esse encontro com Vani foi um divisor de águas, né? Foi, com certeza. Eu digo assim, ela teve uma visão futurista, né, na minha chegada lá, porque além de me abraçar, ela me orientou nessa minha trajetória até eu terminar, assim, até hoje, né? Mas o mestre é esse, né? Aquele que vê, enxerga no aprendiz a possibilidade, a potencialidade de levar adiante, né? Exatamente. E como é que foi esse encontro com ela? Então, primeiro agradecer, né, o convite honroso. Estou muito feliz de estar aqui hoje. É um privilégio, na verdade, né, estar aqui hoje, porque isso me fez rememorar, né, por conta desse convite, toda a minha trajetória no Museu Câmara Cascudo. Né? Eu cheguei na década de 70, terminando o curso de História, o professor Cabral querendo transformar a gente em paleontólogo. E depois eu enveredei, eu já tinha graduação em História, né, e enveredei pelas Ciências Sociais. E a partir da década de 80, eu comecei a coordenar o setor de exposições, né? Certo. E tem uma imbricação enorme nesse processo, porque é História, depois Ciências Sociais, depois Educação e o GRECOM no centro desse processo de autoformação todo. Então, eu sempre me preocupei com essa parte da preservação, né? O museu, durante muito tempo, teve um período de crise, e as crises servem para você, né, bifurcar, que foi no caso. No final da década de 90 e o início de 2000, foi um momento de quase 8 anos, em torno de 6 e 8 anos, onde eu também tive a oportunidade de ministrar o curso de museologia no curso de História, e isso me estimulou e me pôs uma provocação, como era que se formavam historiadores, eles não conheciam um museu, né? Ficar só na parte do documento escrito. E aí, lendo o Le Goff, né, eu disse, não, vamos também trabalhar os documentos tridimensionais que é o acervo dos museus, né? E foi nesse período que eu encontrei, a primeira provocação foi uma exposição muito simples numa Cientec, que era o museu, a cidade e seus habitantes. A culpa disso tudinho, desse processo todo, é de Juliana Azevedo, né? Que passando disse, olha aí,
o Museu Câmara Cascudo, está vendo? A gente precisa aparecer lá para fazer pesquisa. Pronto, foi a Juliana que saiu arregimentando, né, um grupo de historiadores e foi um período assim, de extremo criatividade e produção, porque cada um deles se interessou por uma parte do acervo, né? E, no caso, Graça. Estávamos com esse projeto, Santeiros e Devoções, refazendo o percurso que o professor Veríssimo de Mello tinha feito, aos pontos de devoção. E, nesse período, Graça foi a Carnaúba, né? Tendo Dona Dadi como referência de santeira, e aí aconteceu outra bifurcação. Que foi o encontro com Dona Dadi. Foi o encontro com Dona Dadi. Fale um pouquinho sobre Dona Dadi. Pois é, quando iniciei minha pesquisa de campo, eu parti de Carnaúba dos Dantas porque se aproximava o dia de São José. Certo. Ele, além de ser meu padrinho de batismo, São José? São José, eu queria acompanhar todo o processo, desde a chegada dos pagadores de promessas, né? Dos romeiros, da procissão. Isso é do em final, Carnaúba dos Dantas? Em Carnaúba dos Dantas, que eles comemoram também. Eles têm 2 padroeiros da cidade, né? E aí, quando foi pela manhã, eu entrevistei alguns dos peregrinos e tal. E aí confirmei, né, que na cidade existia uma fazedora de ex-votos, o que muito me interessou, porque a gente já sabia de antemão de que existia uma fazedora, mas não que ela morava na cidade, para confirmar esses dados. E aí eu conversei com um rapaz que era motoqueiro, que por sinal era primo dela, porque lá em Carnaúba dos Dantas todo mundo é parente, né? Cidade pequena, né? E é a família Dantas, né, toda, então há o cruzamento. E aí ele disse, não, ela é minha prima, eu levo você lá na casa dela. E aí eu fui à casa da Dona Dadi e ela me confirmou que fazia esse voto sob encomenda, mas não gostava muito de fazer. Apesar de ser muito católica, ela disse que ficava preocupada com a parte, né, enferma, que as pessoas queriam que ela fizesse, esculpisse, mas que ela ficava preocupada com aquela doença. Mas o que ela gostava mesmo de fazer era o boneco para o Teatro de João Redondo. Olha só. E me pediu licença e foi buscar a mala e enfileirou os bonecos no sofá. E eu comigo, meu Deus, eu não sei nada sobre esse universo, nada sobre esse assunto, né? Mas como eu já estava na pesquisa e na casa dela, eu registrei, tirei fotografias, registrei tudo que ela estava me contando sobre essa história. E o sonho dela em querer ser reconhecida pelo Rio Grande do Norte como calungueira. Certo. Porque os pesquisadores da UFPE, que estavam lá em abundância, fazendo a pesquisa dos sítios arqueológicos, né, já tinham feito esse contato com ela, quando eles estavam organizando a cultura popular do lugar, até para interagir melhor com as pessoas, né, da cidade. E já tinham encomendado uma coleção de bonecos e já estava no Museu do Mamulengo, lá em Olinda. Olha só. Pois é, ela tinha feito essa coleção para Carnaúba eles. dos Dantas tinha uma coleção exposta lá em Recife, em Olinda, e nada de reconhecimento aqui no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte. E aí eu registrei tudo, fiquei na cidade nesse dia, até na procissão, fui na missa, foi muito lindo, foi mágico na hora da missa à noite, choveu, e as pessoas agradecendo. No sertão, foi muito lindo, foi mágico. Só festa. Foi só festa. E aí, na volta, eu ainda fui em 2 cidades e quando voltei, fiz um relatório para a professora Vani, né? Achando que ela não ia dar a menor importância, né? Porque não tinha nada a ver com o que eu tinha que fazer. E aí, Vani? E aí, mostrei a Vani o relatório. Aí ela disse, Graça, isso é um achado. Ela disse assim para mim. Uma descoberta inusitada, né? Inusitada. Até porque a gente, né? Até Graça descobriu Dona Dadi. A gente trabalhava com calungueiro, né? calungueiros. E ela tem a prova disso quando fez o inventário, né? Todo. Verdade. E aí eu disse, não, você agora vai esquecer os santos e vai se dedicar à Dona Dadi. Foi. Né? Olha, eu fui muito resistente a essa ideia de Vani. Eu disse a ela que não queria sair de jeito nenhum desse universo dos santos, que era o que a minha intenção inicial de chegar a esse projeto, era para me aproximar muito mais, né, do que eu queria. E aí ela me fez compreender de que era um machado, que eu deveria partir do estudo bibliográfico, procurar saber, de ir na Fundação José Augusto, continua sendo, né, o órgão oficial de cultura do Estado, e me deu essa incumbência.
E aí eu disse, me dê um tempo para pensar. E aí ela disse, tudo bem, mas eu quero que você inicie logo e disse, tem 24 horas para pensar. Vou tirar você desse projeto, né? E eu sei que ela realmente ela tirou do projeto, fez um outro projeto direcionado com a minha decisão de ficar, de continuar. Mas eu queria continuar para satisfazer Vani, porque assim eu disse, eu não posso ser contra Vani, porque senão ela não vai deixar nenhum nem outro, né? E aí terminei seguindo a intuição de Vani. E aí comecei a fazer a pesquisa, e do jeito que ela estava me pedindo, né? E ela sempre muito cuidadosa com essa pesquisa, tudo que ela via sobre o assunto, ela me entregava. E ela dizia, Graça, eu lembrei de você, trouxe isso para você estudar. E cada vez mais ela trazia coisas para mim, né? E eu disse, meu Deus, isso não vai ter fim, não. E eu só pensava em terminar para ficar de boa com Vani, né? Só que, com essa visão dela, foi muito bom, porque muitos bons frutos surgiram dessa pesquisa, né? Você está com um aí, né? E aí, esse aqui é fruto já da pesquisa da dissertação, do mestrado, né? Que já Para um pouquinho para a nossa câmera captar. Aqui já estava sob a orientação do professor Luiz Assunção, porque eu mudei, né? Quando terminei o curso de História, que é a época que eu estava com Vani, com a orientação de Vani, era no departamento de História, né? Era da graduação. Foi. Mas como era muito fechado, ainda não tinha essa pesquisa para cultura popular no departamento de História, eu mudei para Ciências Sociais. Certo. Mas teve a orientação da professora de História. Conceição. Conceição, que aceitou o desafio, porque, na verdade, foi um grande desafio, né? E, assim, eu penso que contribuímos um pouco para mudar um paradigma, né, dentro do curso de História. Porque eu me lembro muito de uma apresentação de acho que eventos internos, e alguém da plateia, que era um colega, disse assim, mas esse trabalho tem que ser na área da antropologia, na área de gênero. E eu falei, não tem. O problema aqui é um problema de criação de arte, independente de ser homem ou mulher. Né? E mais ainda, a gente tem toda esse diferencial, essa distinção, na verdade, singularidade, que é uma classificação que ela se apegou, né, para o trabalho da monografia, porque, assim, Dona Dadi, ela quebra o paradigma, né? E vai contar a história, que desde menina, que ela gostava da brincadeira, ela ia olhar as brincadeiras escondidas da mãe, porque a avó não queria, porque aquilo era brincadeira de menino. Homem, Então, ela ficou alimentando esse sonho desde então. Quer dizer, na oportunidade que apareceu, ela... Desabrochou, né? Ela, aos 50 anos. 50 anos. Aos 50 anos. Quer dizer, ela criou os filhos, ela teve 17 filhos. Nossa. E tudo bem que se criaram só 5, né? Mas 17 partos. Mas foram 17 partos. E ela teve várias profissões no decorrer do tempo para ajudar, né? Com a família e tal, no sustento da família. Então, há só os 50 anos, quando ela já estava viúva, casada pela segunda vez, que o marido abriu para que ela pudesse ter esse caminho, né, na arte e desabrochar o que ela tinha visto na infância. Que nessa época, ela dizia assim, olha, Graça, nessa época, eles não deixavam ver o que estava debaixo da toga. Era magia? Magia. Graça, tem a magia e tem o tempo da televisão. A gente vai fazer um pequeno intervalo. Não, tá bom. Tá bom. A gente faz um pequeno intervalo e já volta com o nosso Memória Viva, hoje conversando com Graça Cavalcante, acompanhada da professora Vani. 1 minuto e já voltamos.